Eu sou o professor Giba, esse é o Mundo Geografia e hoje nós vamos falar de tempo. Mas antes, vamos curtir um Pink Floyd. Contigo dessa vez sobre tempo, mas não tempo em relação a clima, e sim tempo na diferença entre tempo geológico e tempo histórico. Cuidado, nós temos uma grande diferença entre o tempo geológico e o tempo histórico. O tempo histórico é aquele que a gente vai medir em idades, em séculos, em décadas, em anos. É aquele que tu vai ver com o professor Bussunda lá no Mundo História. Já o tempo geológico vai ser visto em éons, eras, períodos, épocas. São vistos em milhões de anos ou até mesmo bilhões de anos. E a gente vai falar sobre a estrutura da Terra, vai falar um pouquinho sobre a evolução das rochas e principalmente sobre a evolução da vida no nosso planeta. Essa imagem aqui do meu lado é a coluna geológica. Essa tal de coluna geológica apresenta todas as eras, todos os períodos, mas é muita coisa, é muito tempo para a gente lembrar e eu quero tentar dar uma simplificada para ti a partir de agora. Então sai com essa imagem e vamos falar daquilo que realmente importa para as nossas provas. O que importa para nós são as eras geológicas. Eras são 5: a Azoica, Pré-Cambriana, Paleozoica, Mesozoica e Cenozoica. Tá, mas o que é isso? Esse tal de zoico? Zoica significa vida. Por exemplo, onde nós temos a era azoica, nós temos uma inexistência de vida. É quando o planeta foi formado. O planeta que tem 4,56 bilhões de anos, e por um bom tempo ele fica apenas resfriando as rochas depois da sua formação. A partir do momento que a superfície já está mais sólida, a partir do momento que ela já tem condições de ar, água, temperatura, pressão, nós vamos ter a existência de vida, mas ainda com organismos bastante primitivos. A primeira era importante para nós é a era pré-cambriana. Nela surge a vida, surge alguns organismos bastante primitivos, alguns organismos unicelulares. Nela nós temos a formação das primeiras rochas, a solidificação das primeiras rochas, chamadas de rochas cristalinas. Como elas são muito antigas e se formaram numa temperatura e numa pressão completamente diferente da que nós temos hoje, elas cristalizaram seus minerais, se transformando nas rochas mais duras que nós temos no planeta. Mas o que mais que eu preciso saber sobre a era paleozoica? Preciso saber que ela foi a era mais longa da Terra, com aproximadamente 4 bilhões de anos. Percebam, quando a gente fala da Terra, ela tem 4 bilhões e meio de anos, sendo que 4 bilhões praticamente são era pré-cambriana. Apenas a formação das rochas mais antigas, chamadas de rochas cristalinas, e o surgimento das primeiras ocorrências de vida no planeta. Depois da era pré-cambriana surge a era paleozoica. Paleo significa antiga, zoico vida. Então a vida antiga, nós temos aí o surgimento de animais e vegetais, porém não como nós conhecemos hoje. São animais extremamente primitivos, alguns animais marinhos, alguns animais invertebrados e vegetais também bastante antigos e bem diferentes dos atuais, como grandes florestas de samambaia. Com a ocorrência de vegetais, nós podemos ter o soterramento desses vegetais e mais tarde a transformação em fósseis. Cuidado, dentro da era paleozoica existe um momento chamado de período carbonífero, quando essas grandes florestas de samambaias se transformam em carvão mineral. Carvão mineral, não é aquele carvão da churrasqueira, aquele é o carvão vegetal, aquele é um carvão que já começou a ser queimado. Eu estou falando de uma rocha que foi formada quando grandes florestas foram soterradas e se transformaram em fósseis. No período carbonífero, há
mais de 400 milhões de anos. Nessa era, nós também temos a formação do continente da Pangeia. Cuidado, a formação da Pangeia, o continente primitivo. Na verdade, existiam vários continentes pelo planeta e esses pedaços de continente acabaram se chocando, formando um grande continente chamado de Pangeia. Pan significa todo, Geia significa terra, então toda a Terra numa grande massa continental. No nosso país, o acontecimento mais interessante da era Paleozoica é a formação da bacia sedimentar do Paraná. O que vem a ser uma bacia sedimentar, senhores? Eu pergunto para vocês, vocês me respondem então. Tá bom, eu respondo. Bacia sedimentar é quando nós temos uma área de depressão, as áreas laterais mais altas, o centro mais baixo, então um formato de bacia. Pela ocorrência de erosão, a terra vai se acumulando nessas áreas baixas, soterrando animais e vegetais durante esse tempo. Consequentemente, os animais se transformarão em fósseis e os vegetais também. Os vegetais se transformarão em carvão mineral. E no caso brasileiro, esse carvão mineral é encontrado na região sul, principalmente em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A formação dessa rocha sedimentar vai nos trazer o aquífero Guarani. Essa região simplesmente é uma grande bacia sedimentar formada por rochas porosas que foram preenchidas com água. Cuidado, é na era Paleozoica que vai se formar uma das maiores reservas subterrâneas de água do planeta. A próxima era que nós vamos falar era a Mesozoica. Ela vai se dividir nos períodos Cretáceo, Jurássico e Triássico. Cuidado com o período Jurássico. É nele que, pela primeira vez no planeta, uma espécie domina a cadeia alimentar. São os grandes répteis, os nossos amigos dinossauros, como o Rex. Pronto, Rex? Sai agora. Eu disse sai, Rex. Sai, Rex. Sai! O que mais aconteceu na era Mesozoica? A divisão do continente da Pangeia em continente da Laurásia e do Gondwana, o início da deriva continental. Só que eu não vou falar de deriva continental agora. Por quê? Porque tu vai procurar aí o nosso vídeo sobre deriva continental, aqui nos vídeos relacionados. Procura aqui em cima nos vídeos relacionados, tu vai encontrar a parte de litosfera que fala de todos esses acontecimentos. Tu vai lembrar que na era Mesozoica os continentes começam a se afastar. Nós passamos a ter a formação do Oceano Atlântico, passamos a ter a formação de algumas cadeias montanhosas, mas principalmente nós passamos a ter muito vulcanismo no Brasil. Senhor, vulcão aqui no Brasil? Sim, vulcão aqui no Brasil, mas não como a gente está acostumado a ver nos filmes. O vulcanismo no Brasil é do tipo fissural, porque os continentes se afastaram e o material de dentro da Terra, chamado magma, acabou derramando sobre os continentes, formando os grandes planaltos vulcânicos que nós temos, principalmente no sul do Brasil. Então, cuidado, vulcanismo no Brasil data da era Mesozoica há mais de 200 milhões de anos. E aí tu me pergunta, quando acaba a era Mesozoica? E aí eu te respondo, a Mesozoica acabou no momento em que os dinossauros foram extintos. Um grande cometa chegou no nosso planeta, se chocou com a superfície e da grande onda de choque nós vamos ter uma grande quantidade de poeira, impedindo que os raios solares penetrassem na superfície. Consequentemente, grande parte da vida do nosso planeta acabou extinta. Levantar essa quantidade de poeira, nem a Ivete Sangalo consegue. Poeira levantou poeira. Dança poeira. Não. A partir do momento que o planeta começou a se reorganizar, nós começamos a ter então condições de que novas formas vivas surgissem aqui, principalmente os mamíferos. Gente, é na era Cenozoica que nós vamos ter o surgimento dos mamíferos, é na era Cenozoica que nós vamos ter as grandes glaciações e também é na era Cenozoica que vão se formar as grandes cordilheiras montanhosas.
Sim, as grandes cordilheiras montanhosas do nosso planeta, as áreas mais altas da superfície terrestre, são na verdade algumas das áreas mais jovens do nosso planeta, que somente se formaram pelo choque entre as placas tectônicas, e esse choque de placas só vai acontecer a partir do momento que a Pangeia se divide. Então na Era Cenozoica nós vamos ter os chamados dobramentos modernos. E no Brasil nós vamos ter a formação da Amazônia, do Pantanal e do nosso litoral. Também formações sedimentares, mas essas formações sedimentares mais recentes. A Era Cenozoica se divide em dois períodos, terciário e quaternário. O quaternário é o último e vai se dividir em duas épocas, Pleistoceno e Holoceno. Sobre o Pleistoceno, o que é mais interessante que a gente fale? No Pleistoceno ocorreu a última grande era glacial, a última grande era do gelo. No Holoceno, nós temos o domínio do homem. O Holoceno é quando a nossa espécie, o Homo sapiens, acaba dominando a cadeia alimentar, acaba construindo a sua sociedade, acaba dominando a paisagem do planeta. O Pleistoceno acabou aproximadamente 2 milhões de anos. E tudo que a gente estuda em história, nós vamos estudar dentro do Holoceno, porque para a história só importa a partir do momento em que o Homo sapiens ou os seus parentes mais antigos, ali como Australopithecus e outros, vão chegar no planeta. Vejam que até agora a gente já falou praticamente de todo o tempo geológico e a história ainda nem começou a ser escrita. Professor, e quando que vai acabar a tal da Era Cenozoica? Bom, eu espero sinceramente que a gente não veja a Era Cenozoica acabar. Se a gente perceber, a última grande transformação de eras foi quando a espécie principal foi extinta. A próxima talvez seja a extinção da nossa espécie. No, God! No, God, please, no! No! Mas aí tu pode me perguntar também sobre o fim da época Holoceno. Alguns autores acreditam que o Holoceno acabou, que o Holoceno na verdade seja a época do Homo sapiens, mas que existe ainda um outro Homo sapiens, que é esse homem urbano industrial, esse homem técnico científico. Por isso alguns autores defendem que nós estejamos vivendo uma nova época chamada de Antropoceno, que tem início no momento da Revolução Industrial. Criatura, percebe aqui que nós temos as eras geológicas: pré-cambriano, paleozoica, mesozoica e cenozoica. Parece que elas estão aqui todas do mesmo tamanho, todas bonitinhas. Mas na verdade, se nós fizéssemos uma coluna geológica proporcional, nós teríamos essa figura. A pré-cambriana deste tamanho. Aqui embaixo nós teríamos a formação do planeta. Lá em cima, o dia de hoje. Daqui até lá, nós teríamos 4,56 bilhões de anos. Olha toda a área de era pré-cambriana. Há 545 milhões de anos começa a era paleozoica. Há 245, a era mesozoica. Há 65 milhões de anos, o início da nossa era geológica. E nós só vamos surgir no finalzinho daquela última era geológica. Então, criatura, o nosso planeta tem 4,56 bilhões de anos. A nossa era geológica tem 65 milhões de anos. A nossa época tem 2 milhões de anos. E tem gente que acha que tudo isso no planeta foi feito só para si. Isso me lembra um grande poema que fala assim: você não vale nada, mas eu gosto de você. Tudo que eu queria era saber porquê. Tudo que eu queria era saber porquê. Sim, senhores, essa é a grande diferença do tempo geológico para o tempo histórico. No tempo geológico, nós podemos pensar no homem apenas como espécie e apenas no final. No tempo histórico, o homem é o elemento central. Mas, por enquanto, era isso.
ficamos por aqui nessa nossa noção de tempo e principalmente escutando um pouquinho mais de música boa. Você não vale nada, mas eu já Não é essa. Pink Floyd. Deu, Rex. Sai, Rex. Deu. Vai pra tua casinha. Vai.